Aleluia, Pai. Como é bom estar aqui. Como é bom, Pai, te servir. Como é bom ser cuidado pelo Senhor. Pai, nós te rendemos graças. Obrigado, porque o Senhor é nosso Consolador. O Senhor é nossa torre forte. O Senhor é nosso supridor. O Senhor é nosso Pai. O Senhor é nosso Senhor. O Senhor é o centro das nossas vidas. Nós te rendemos graças, Pai, por esse privilégio. Obrigado porque o Senhor nos salvou, nos tirou do império das trevas. E hoje nós estamos aqui livres para declarar a Tua bondade, a Tua santidade sobre nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Nós somos gratos, somos privilegiados. Obrigado pelo Teu amor demonstrado ali na cruz. Porque hoje nós somos Tua justiça. Hoje nós somos livres para Te adorar. Obrigado, Pai. E a nossa vida é Sua, Pai. Nós queremos gastar e desgastar em servir ao Senhor. Tudo que fizermos, Pai, não chegará perto do Teu amor sobre nossas vidas. Pelo que o Senhor fez sobre nós. Obrigado porque nós somos sarados, curados, prósperos, livres. Obrigado porque somos um sucesso, porque o Senhor fez isso conosco. Obrigado. Aleluia. Não sei você, mas esse é um momento onde nós precisamos realmente abrir o nosso coração ao Senhor. E sermos gratos por tudo aquilo que Ele fez em nossas vidas, e pelo que Ele ainda está fazendo e pelo que Ele ainda vai fazer. Você é livre para cantar, para falar palavras de amor, para adorar o Senhor. Nós estamos aqui por causa dEle. Nós fazemos tudo por Ele. Aleluia. Obrigado, Pai. Recebe todo louvor e toda adoração ao Senhor. O Senhor é santo, Pai. Nós reconhecemos a Tua santidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, graça e paz. Pode se assentar, se você conseguir. Que maravilha, mas estarmos num ambiente desse. Eu não sei você, mas esse era o melhor lugar que nós podíamos estar. E com certeza hoje, Deus irá superar nossas expectativas. Então fique ligado, segure, evite sair, evite ir ao banheiro, evite beber água, mas fique aqui pronto para receber, porque Deus quer liberar coisas nesta noite, amém? Aleluia, glória a Deus. Queria saber quem fez aniversário durante essa semana, aniversário de nascimento, novo nascimento, de casamento. Se você fez aniversário, só queremos um motivo para estar orando por você. Ninguém nasceu, ninguém casou, ninguém nasceu de novo. Glória a Deus. Então fique ligado nas nossas programações. Vamos de Verbo News. Dia 24 de agosto, culto de celebração. Está começando mais um Verbo News. Aqui você acompanha toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com uma palavra poderosa para edificar você através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Atenção, homens! Esse recado é para vocês. Neste sábado acontecerá o Churrasco na Caverna. Este é um evento exclusivo para homens de verdade. Não fique de fora desse tempo de edificação, comunhão e muita carne. É sábado às 14 horas. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como farol para a nossa região.
Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então, contribua através do Pix, terezinaaeroporto@verbodavida.com. Visite o nosso estande e seja um investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos te indicar o mais novo lançamento do autor Mark Hanks, Honra Acima e Além. Você não pode prosperar ou atingir seu pleno potencial em uma atmosfera de desonra. Até mesmo Jesus não pôde fazer muitos milagres em sua cidade natal devido à falta de honra. A honra sempre lhe custará algo. Você pode respeitar com palavras, mas só pode honrar com atitudes. Neste livro, você vai aprender que a honra é essencial, mas não é automática. Deve ser ensinada por preceito e exemplo. Não apenas o significado e o valor da honra devem ser ensinados, mas também as bênçãos e recompensas que recebemos quando a praticamos. Então não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Vai ter algo para você comer, para você beber, vai ter um presente da nossa igreja. A gente só quer honrar você e quer honrar também a disponibilidade que você teve de estar aqui conosco. Vai ser rapidinho, a gente só quer demonstrar o quanto nós estamos felizes com a presença de vocês aqui, amém? Então ao final eu vou voltar, vou assinar para vocês o momento de vocês irem para a sala e vocês participarem desse momento, tá bom? Então uma salva de palmas para os nossos visitantes. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Agora nós vamos ter um momento na nossa direção, é o nosso momento fofura. Você sabe o que significa isso? Teremos apresentações de algumas crianças e hoje vai ser um momento fofura em dobro. Temos duas crianças para serem apresentadas, que é o Otávio e a Hanna. E aqui eu queria chamar as famílias, queria chamar o Mauro Júnior da Silva e a mãe Samanta de Pádua e a criança a Hanna de Pádua Lima, para vocês virem aqui. O Mauro e a Samanta são os pais da Hanna. Eu queria chamar também aqui o Paulo Henrique de Souza, a Letícia Castelo Branco Ribeiro
que eles vão trazer aqui o Otávio e Henrique. Eles são os pais do Otávio. Que bênção, glória a Deus. A nossa igreja está crescendo, amém? Aleluia. Que bênção, Pai, que lindos. Parabéns. Antes da gente orar, quero dar uma palavra para vocês. A Bíblia diz lá em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6, que nós temos que ensinar as crianças no caminho, para que elas não venham se desviar. E quando fala no caminho, isso gera uma responsabilidade para os pais. É a responsabilidade de ser um exemplo na criação e no desenvolvimento e no ensino, no caminho que eles devem seguir. Então, quando eles virem você orando, meditando na palavra, servindo ao Senhor, congregando, vocês estão ensinando a direção, ensinando no caminho que eles devem seguir. E a Bíblia diz que se vocês fizerem isso, se vocês ensinarem no caminho, mesmo que eles fiquem velhos, eles não vão se desviar, mas eles vão cumprir o propósito e o plano que Deus desenhou para cada um deles. Então essa é uma responsabilidade dos pais. A igreja, ela vai ajudar, vai dar um suporte de ensiná-los, de mostrar a palavra para eles, mas a responsabilidade de fazer isso é de vocês. Então, isso é algo que a palavra nos instrui, que nós devemos realmente colocar em prática, para que a gente possa ensinar os nossos filhos a crescerem e a cumprir os planos e os propósitos de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, eu queria que vocês estendessem as mãos, nós vamos orar por eles. Glória a Deus. Pai, nós apresentamos a vida do Otávio, declaramos para ele crescendo em graça, em estatura e sabedoria, cremos para ele avançando e cumprindo todos os planos e os propósitos que o Senhor já designou para eles. Declaramos, Pai, que ele será um grande homem de Deus na Tua presença, será uma referência nessa geração. Nós cremos, Pai, em saúde divina fluindo do alto da cabeça à planta dos pés. Cremos que ele não terá falta de nada, mas será suprido em tudo. Declaramos, Pai, em nome de Jesus, suprimento seja emocional, seja financeiro, seja material, tudo o que ele precisa para ser um sucesso na vida, eu declaro se manifestando sobre a vida do Otávio. Eu creio, Pai, na Tua unção, na Tua graça, no Teu poder, cobrindo a vida dele, protegendo e livrando ele de todo e qualquer mal, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, pela vida do Otávio, ele já é um sucesso, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, pela vida do Paulo, pela vida da Letícia, declaro, Pai, espírito de sabedoria e revelação sobre a vida deles, para que eles possam, Pai, em nome de Jesus, conduzir o Otávio no caminho. E nós oramos para essa família, declaramos, Pai, que sempre terão abundância de paz, de alegria, de prosperidade, nada faltando, mas suprido em tudo que eles precisam, em nome de Jesus. Eu declaro essa família guardada, protegida e abençoada, em nome de Jesus. Pai, oramos também pela vida da Hannah, declaramos ela guardada, ela protegida, Pai, ela é uma mulher de Deus, fazendo prodígios e maravilhas, Pai, em Teu nome, em nome de Jesus. Nós cremos, Pai, ela avançando, crescendo em graça, conhecimento, em estatura, em sabedoria, ela sendo uma referência nessa geração. Declaramos, Pai, saúde divina fluindo do alto da cabeça à planta dos pés. Cremos ela sarada, ela curada, manifestando a Tua bondade nesta terra. Cremos, Pai, em tudo que ela precisa para ser um sucesso na vida, chegando, se manifestando na vida dela, em nome de Jesus. Declaramos, Pai, a Tua unção, a Tua graça, o Teu poder, revestindo ela, todos os planos do diabo contra a vida dela, sendo caído por terra, fadados ao fracasso, em nome de Jesus. A Hannah é um sucesso, Pai, em nome de Jesus, uma referência para essa geração. Nós oramos pela vida do Mauro, Pai, pela vida da Samanta, declaramos eles guardados, protegidos, espírito de revelação e sabedoria sobre a vida deles, para conduzir essas crianças, Pai, ao Teu caminho, para que elas possam, Pai, cumprir os planos e os propósitos que o Senhor já designou. Declaramos, Pai, eles supridos de tudo que eles precisam se manifestando, em nome de Jesus. Declaramos paz, alegria, prosperidade, uma família abençoada, guardada e protegida pelo Senhor. É isso que nós oramos e concordamos e declaramos em nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém. Glória a Deus, uma salva de palmas. Parabéns, Otávio e Hannah, mais novos membros, né, da nossa igreja, e o CVV ganhando mais crianças. Que bênção, glória a Deus.
Se você não serve no CVV, já deixa uma dica. Se você quiser servir, o CVV está fazendo seleção, então você pode procurar uma das meninas líderes ou o balcão de informações, dar seu nome para que você possa servir nesse departamento maravilhoso que é o CVV, que tem educado, né, e tem ensinado as crianças a palavra de Deus. E eu lhe digo, muito bem, se vocês conversarem com uma das nossas crianças, vocês precisam ter cuidado, porque ela coloca muito adulto aí no bolso. Então, vocês podem fazer parte desse momento, amém? Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Você se alegra com isso? Então, convido você a abrir a sua Bíblia lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 17. Tiago, capítulo 1, versículo 17. A Bíblia diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Amados, tudo que é bom vem de Deus. E nós temos provado e temos visto a mão do Senhor sobre nossas vidas. Nós temos visto o cuidado de Deus, a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, a generosidade de Deus sobre nossas vidas. Eu tenho certeza que nós temos motivos de sobra, né? Faltam palavras para expressar, ou falta até tempo para você expressar tudo que Deus tem feito na sua vida. Eu, particularmente, tenho provado muito da mão de Deus. E às vezes nós somos muito rápidos em querer sempre pedir mais, em querer receber. E tudo bem, Deus ele se alegra em nos dar. A Bíblia diz que Deus ele vela e ele se alegra com a prosperidade do seu servo. Então Deus ele quer ver mesmo a gente em abundância, quer ver mesmo a gente bem. E a gente precisa desejar isso também. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos ter essa rapidez em também honrar e agradecer ao Senhor por aquilo que Ele fez, em reconhecer a boa mão dEle sobre nossas vidas. Então, o momento dos dízimos das ofertas é o momento onde nós temos como expressar essa gratidão, onde nós temos a oportunidade de honrar ao Senhor. Estava vendo aqui na indicação literária, tem um livro do Mark Hanks que ele fala sobre honra, e ele diz que com palavras você pode respeitar, mas a honra ela precisa ser demonstrada através de ações. Então, ao momento de nós virmos aqui, dizimarmos e ofertarmos, nós estamos demonstrando, honrando ao Senhor com os nossos bens, reconhecendo que somente através dele é que nós conseguimos alguma coisa, que ele é o centro da nossa vida, mais importante que tudo, que é através dele e por ele que nós temos como ser um sucesso na vida. Então essa é uma oportunidade que nós temos de manifestar essa gratidão, lembrando que Deus ele é um Pai bondoso, generoso, abundante, fiel, cuidadoso. Todos os adjetivos que nós possamos falar do Senhor é muito pouco para demonstrar o que Ele tem feito em nossas vidas. Então eu convido você com esse entendimento a separar o seu dízimo, a sua oferta, de forma generosa, honrando ao Senhor, reconhecendo por tudo aquilo que Ele tem feito. Esse reconhecimento de gratidão, de generosidade, faz parte da nossa vida cristã, de um bom filho que honra e respeita o nosso Pai, que é o Senhor. Amém? Então, se você vai fazer isso em espécie, você tem um envelope aí à sua cadeira. Se você vai fazer através do Pix, nós temos aqui no nosso telão a nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ. E lá atrás nós temos as nossas tesoureiras com as maquinetas de cartões, que você também pode utilizar esse método para estar devolvendo o seu dízimo e ofertando ao Senhor. Você que nos acompanha de casa, nós temos aí o QR Code aparecendo na sua tela, temos aí a nossa chave Pix, você também pode e deve participar desse momento de honra ao Senhor. Então, eu convido você a fazer isso agora, em nome de Jesus, amém? Então, você já separou o seu dízimo, a sua oferta? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça por essa oportunidade. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua boa mão sobre nossas vidas. Nós temos visto e temos provado da tua fidelidade, do teu cuidado, do teu amor, da tua prosperidade sobre nossas vidas. Obrigado, Pai, porque nós somos um sucesso por causa do Senhor. Obrigado porque tudo que nós precisamos, o Senhor já nos deu. Obrigado, Pai, pelo teu amor incondicional, pela tua bondade e tua fidelidade incondicional. E nós te agradecemos e declaramos esse
esses dízimos, essas ofertas, multiplicando, conforme a tua palavra diz, em 100 vezes mais. E nós cremos, Pai, na abundância se manifestando, em nome de Jesus. É assim que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Venha com alegria. Antes que houvesse chuva eu cantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu vi, antes da boca se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei. Tu és digno de te subatir, dia e noite subati nossa adoração, dia e noite subati nossa adoração, dia e noite subati nossa adoração. 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 Dia e noite subati. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela sua palavra que é a verdade. Isaías capítulo 44, versículo 3. Se vocês puderem colocar esse versículo aqui pra gente. Isaías capítulo 44, versículo 3. O Senhor é bom. O Senhor é bom e fiel. Isaías capítulo 44, versículo 3. O Senhor é bom e fiel. O Senhor diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Eu gosto da parte A desse versículo, que diz que o Senhor derramará água sobre o sedento. Ele derrama água sobre quem? Sobre quem tem sede. A gente precisa sempre sair das nossas casas para um encontro como esse, e o nosso encontro aqui fala sobre essa sede. Mas há uma resposta da parte de Deus para a sede que nós temos. Ele diz: eu vou derramar água. O Senhor está pronto para corresponder conosco. Muitas vezes Ele tem mais esperado por mim e por você do que a gente esperado por Ele. Ele está pronto para derramar água sobre o sedento. Essa pode ser uma noite decisiva na minha e na sua vida. Tudo que Deus precisa é encontrar um coração. Você pode fechar os seus olhos. Pai, muito obrigado. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pela sua disposição, Pai, em nos alcançar em todo o tempo. Obrigado por aquilo que o Senhor fez em Cristo por nós. Obrigado pelo seu Espírito em nós, para nos ensinar, para nos guiar, para nos conduzir. O seu Espírito que é o nosso melhor amigo, Pai. Obrigado pela sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, é alimento para o nosso espírito, é refrigério para a nossa alma, é saúde para o nosso corpo. Ah, Pai, nós temos tantos motivos para agradecer ao Senhor, Pai. Nós estamos aqui essa noite com esse coração de Te agradecer, de Te louvar, de Te entregar as nossas vidas. Nós estamos aqui prontos, Pai, para sermos revolucionados pela Sua palavra.
Eu declaro em nome de Jesus que esse é um ambiente de fé, um ambiente de fervor, um ambiente onde a unção tem liberdade entre nós, Pai. Eu declaro em nome de Jesus a frieza indo embora, as distrações, as dúvidas. Eu declaro em nome de Jesus a sua palavra operando entre nós, operando em nossas vidas coisas extraordinárias, sobrenaturais. E nós vamos testemunhar entre nós aquilo que o Senhor pode fazer. Nós estamos aqui com sede do Senhor, convictos da sua intenção em derramar água sobre as nossas vidas. Obrigado pela sua palavra, obrigado por essa noite tão preciosa que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Amém, amém. Olha para o irmão que está do seu lado, diga aí para ele: olha que bom que você veio. Glória a Deus. Gente, muito obrigado. O Senhor é bom. O Senhor é bom e fiel. Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Eu tenho uma palavra para trazer para você, algo que o Senhor colocou no meu coração essa noite. Eu quero mesmo que você traga para cá a sua mente, traga a sua mente cativa às verdades da palavra. Na hora que vier um outro pensamento que não tem a ver com aquilo que está sendo aqui ministrado, você pode decidir deixar esse pensamento fora, para você ficar aqui concentrado naquilo que o Espírito tem para compartilhar essa noite. Eu creio que há um banquete da parte de Deus e há uma parte que é nossa, de evitar todo e qualquer desperdício. O banquete está preparado pelo Senhor. A gente precisa estar pronto para receber e para nos alimentarmos. A palavra é o alimento do Espírito. Amém? Então fica pronto aí, fica com o seu coração e a sua mente cativa a essas verdades, se mantenha em reverência. Eu sei que o Senhor vai falar com você e, como eu disse, essa noite será uma noite decisiva em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu queria falar algumas coisas essa noite, eu queria falar a respeito de circunstâncias que nós vivemos e sobre a palavra. E sabe que muitas coisas nós vivemos, muitas circunstâncias se levantam e a gente precisa todos os dias tomar decisões. Mas a minha pergunta para mim e para vocês essa noite é: as nossas decisões, o que nos move? As circunstâncias ou a plena convicção na palavra? O que tem nos movido? Porque as circunstâncias são diversas, as coisas que acontecem, as coisas que se levantam, são muitas. E as nossas decisões se baseiam em quê? Nas circunstâncias ou na plena convicção da palavra? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5 diz assim: porque o nosso evangelho não chegou a vocês apenas em palavras, mas principalmente em poder, no Espírito e com plena convicção. Outra versão diz assim: porque o nosso evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder, no Espírito Santo e em plena certeza de fé. Eu quero destacar para você essa plena convicção, essa plena certeza de fé que nós precisamos ter nas verdades da palavra. Eu sei que você tem caminhado e você tem adquirido uma convicção nessas verdades. Mas a Bíblia está nos falando aqui sobre uma plena convicção. Ou seja, está muito claro para mim e para você aquilo que nós decidimos crer. Paulo está falando sobre uma plena convicção. E muitas vezes é por falta dessa plena convicção que coisas ou decisões são tomadas por mim e por você de forma equivocada. Porque muitas coisas serão sugeridas para mim, um pensamento, uma ideia. E nós não consultamos para perceber pelo Espírito que decisão eu tenho que tomar. E por causa da plena convicção eu vou decidir, muitas vezes parte na palavra e parte naquilo que eu acho. E aí nós vamos misturando as coisas. E essa mistura é um grande prejuízo para mim e para você. A gente vê um momento lá em Gênesis no capítulo 3, ali a partir do versículo 1,
o momento em que Eva está conversando com a serpente. E aí, a partir do versículo 2, eu vou destacar aqui para a gente acelerar um pouco. Diz assim: ao que declarou a mulher à serpente, depois da serpente ter feito algumas perguntas, e as perguntas que a serpente fazia eram baseadas naquilo que a palavra tinha dito. Mas aí ela vem levantando uma sugestão, um pensamento, uma dúvida, só que ela não é muito clara. Ela vai arrodeando devagar. Como foi dito? Aí a mulher vai dar uma resposta no versículo 2, aí ela diz assim: ao que declarou a mulher à serpente: não podemos comer dos frutos, nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. Aí o versículo 4 e o versículo 5 eu quero destacar para você. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. O que Deus tinha dito? Morrereis. O que a serpente diz? Não é bem assim não. O que ela fez? Ela trouxe uma ideia de que a verdade não é bem essa. O versículo 5 vai dizer assim: ora, Deus sabe, isso aqui é a serpente falando, Deus sabe que no dia que deles comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. O que ela fez? Relativizou a verdade da palavra. O que eu quero que você perceba? Qual é o comportamento de Eva naquele momento? Ela está parada, ouvindo, se alimentando daquilo que é uma informação vinda do diabo. Sem perceber, muitas vezes. Mas esse comportamento dela, muitas vezes pode ser replicado por mim e por você. O versículo 6 vai mostrar que a mulher, depois que pega essa informação, aí a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável para o paladar. Muito atraente aos olhos, versículo 6. E além de tudo, desejável para obter sagacidade. Depois de uma informação, depois de uma influência, depois de um contato, aquilo que era a verdade, diga a palavra, agora passa a ter uma ideia relativa no coração de Eva. E o apóstolo Paulo traz para mim e para você esse mesmo cuidado. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, ele diz assim: entretanto, receio que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Veja o cuidado de Paulo. Ei, do mesmo modo que ela foi enganada, você também pode. Por que Paulo estava falando isso? Se você ler o contexto de 2 Coríntios capítulo 11, começa lá em 1 Coríntios capítulo 9, o que estava acontecendo é que dentro daquele ambiente, dentro daquele local, homens, como Paulo diz, falsos apóstolos, estavam se levantando para queimar a influência de Paulo e para ganhar a confiança daquelas pessoas. Na verdade, já tinha até ganho. E Paulo está combatendo isso, abrindo os olhos daquelas pessoas, dizendo: ei, vocês estão sendo enganados. Mas o que ele está combatendo de fato? Uma influência de pessoas a quem nós damos ouvidos. E aí Paulo vai dizer: são falsos apóstolos. Paulo está combatendo veementemente aquilo, ao ponto daqueles homens estarem pegando até dinheiro daquelas pessoas, por causa de uma influência. E eles estavam aceitando, como diz Paulo, de bom grado, sendo enganados, entregando tudo aquilo que eles tinham importante. Paulo disse: eu vou fazer o contrário deles. Vou ministrar a vocês sem receber nada. Eu não quero receber nada de vocês. Vou receber de outras igrejas, porque preciso me manter. Mas de vocês eu não vou receber nada. Paulo estava se entregando a própria vida àquelas pessoas, para que o evangelho chegasse até elas, como de fato tem que ser. Mas o que ele está combatendo? Uma influência, uma voz.
Mas ele está dizendo para você e para mim, ele diz, olha, você precisa ficar atento. Eva foi enganada lá, mas o mesmo Espírito continua atuando. Lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim, correis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos convenceu a agir assim, não procede daquele que vos chama. Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Qual é a questão? A mistura. A influência. A que voz eu estou dando ouvido. Esse foi o problema lá com Eva. Esse foi o problema com os coríntios. E aqui ele está tratando com o povo na Galácia. Ele diz, você estava correndo bem. A quem você ouviu? Inclusive Deus, quando vai chegar para conversar com Adão e com Eva, e eles se escondem, o Senhor fala, onde estás? E aí quando eles aparecem, eles dizem, não, é porque a gente ficou com vergonha, estávamos nus. Aí o Senhor pergunta, e quem disse a vocês que vocês estavam nus? Do que eu estou falando? De uma influência, de uma voz. A Bíblia nos diz que no mundo há muitas vozes. O que nós temos escutado? O que tem sido a base para as nossas decisões, para as nossas convicções? O apóstolo Paulo está falando sobre uma plena convicção. As circunstâncias sempre vão se levantar no que estamos baseando as nossas decisões. Que misturas nós temos feito? Porque ele diz aqui, olha, um pouco de fermento leveda a massa inteira. Isso fala sobre um cuidado que eu e você devemos ter. Um cuidado com a nossa própria vida. Existem coisas nas nossas vidas que precisam ser organizadas. E ninguém pode organizar algo na sua vida, só você mesmo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver alguém consertar um relógio. Eles usam umas pinçazinhas pequenininhas. É tudo muito delicado. As coisinhas do tamanho de uma agulha, tudo muito pequeno, a bateria é pequena, tudo é muito cuidadoso. Você já viu isso? Outro dia eu estava em uma oficina elétrica, e o rapaz estava ajeitando um trator. Aí teve um momento que ele pegou uma peça bem grande, colocou numa prensa, aí montou na prensa e estava batendo com a marreta. Você consegue perceber que as duas coisas estão sendo consertadas, o relógio e a peça do trator. Existem coisas nas nossas vidas que a gente vai organizar com aquele cuidado, com aquela pequena pinça. Porque se for com a marreta, não dá certo. Mas existem coisas que precisam ser na marreta. Porque se você pegar aquelas pequenas pinças para ir ajeitar a peça de trator, não faz sentido. Não vai arrumar nada. Essa é uma decisão nossa do nosso coração. O que eu tenho ouvido? A que vozes eu tenho considerado? Que influência eu tenho aceito na minha vida? Que companhias eu tenho tido? São decisões que nós precisamos ter. Que voz eu tenho escutado? O apóstolo Paulo diz àquele povo, olha, eu temo que vocês sejam enganados como Eva foi. Se ele está falando sobre isso, é porque há essa possibilidade. E se ele está falando sobre isso, ele está nos trazendo uma instrução do Espírito, para que a gente tenha um cuidado de decidir, eu vou ouvir ou não vou? Eu gosto porque quando eu li o primeiro texto dessa noite, nós falamos sobre a plena convicção. E aí a gente observa que o Senhor sempre trabalha assim. Deus não trabalha com desconhecimento, Deus não trabalha no escuro. Lá no começo, em Gênesis, quando a gente vê como era a estrutura da terra sem forma e vazia, ele disse, haja luz. Já é para sair do escuro. O Senhor não vai trabalhar no desconhecimento, ele diz, é desejo de Deus que você chegue no pleno conhecimento. Então, quando Deus olha para mim e para você, Ele está em todo o tempo imaginando o pleno. Para que a gente saia daquele lugar de desconhecimento, de escuridão, de trevas, de influência errada.
O Senhor está nos conduzindo para um lugar. Agora, Ele, no reino de Deus, não há essa coisa de nos forçar a ficar com algo. Ele nos conduz, nos ensina, nos dá o caminho. Agora, cada um de nós precisamos decidir. É a decisão de sair de um lugar para ficar com aquilo que a palavra diz. Talvez você vá precisar ter só um jeitinho e já vai entrar no prumo. Às vezes não, vai ser na marreta. Mas você tem que decidir isso. Não é alguém que vai chegar com a marreta para bater. É você mesmo quem tem que fazer. É uma decisão que você vai tomar. Por causa de uma sede na palavra. O Senhor está pronto para corresponder contigo. Mas nós precisamos ter sede por essas verdades. Ter sede por esse lugar de plena convicção. Ter sede por não sermos enganados. É o Senhor nos chamando para um lugar. Aleluia. Eu queria que você abrisse lá em Mateus, no capítulo 7. Esse texto é muito conhecido. Mas esse texto fala sobre essa construção que nós vamos fazer. E sobre essa palavra que o Senhor nos deu. Mateus capítulo 7, versículo 24. O Senhor é bom. Glória a Deus, Ele é bom e fiel. Mateus capítulo 7, versículo 24. A Bíblia diz assim: assim todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio. Veja que ouvir a palavra e praticar é sabedoria. Aí ele vai dizer, ele vai fazer uma comparação. Ele diz, é como um sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. Diga, plena convicção. É uma construção que nós estamos fazendo. É pegar, ouvir as verdades da palavra e decidir no nosso coração, vou entrar nessa prática. Jesus está dizendo, isso é sabedoria, e isso é construir uma casa na rocha. Aí no versículo 25, ele diz, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Versículo 26, pois todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que constrói a casa sobre a areia. Agora é o contrário. É ouvir a palavra e construir e não praticar. Aí ele vai dizer, isso é construir a casa sobre a areia. Aí ele vai dizer no 27, e caiu a chuva, e vieram as enchentes, sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou. E grande foi a ruína. Sabe, irmãos, nós estamos construindo coisas em nossas vidas, por meio de decisões que nós tomamos todos os dias. E esse texto fala sobre essa chuva, sobre essa enchente, sobre esse vento. E isso fala sobre circunstâncias que todos nós vivemos. Você percebe que os dois ouviram a palavra. Eles tomaram decisões diferentes depois que ouviram, mas os dois ouviram. E lá no começo nós falamos sobre essa plena convicção, porque de fato esse é o plano que Deus tem para a gente, que a gente tome as nossas decisões baseado nisso. Os ventos, eles podem mover coisas. Mas se nós estivermos firmados na plena convicção da palavra, ficaremos firmes ali. A pressão pode vir, mas nós estaremos firmes. Ao invés de nós tomarmos decisões baseadas, por exemplo, em um desentendimento. Em uma palavra negativa que você ouviu ao seu respeito. Ah, vou já tomar essa decisão. Muitas vezes em um cansaço, eu estou cansado, ou às vezes alguém te pressiona, às vezes por uma resposta rápida. E aí você já acha que rapidamente tem que responder, tem que resolver, tem que decidir. E às vezes nós precisamos parar para saber aquilo que o Senhor diz a respeito disso. O que é que Ele pensa? O que é que Ele quer te dirigir a fazer, a decidir? Às vezes são decisões que nós tomamos baseado no cansaço em esperar por algo que você tem orado e ainda não se manifestou e parece que um cansaço chega.
Senhor, eu tenho orado por isso e nunca se manifestou. Parece que um cansaço quer chegar. E aí você quer tomar uma decisão baseado em um cansaço. Mas o que o Senhor quer de mim e de você? Que a gente tenha essa plena convicção da palavra para que a gente entenda que a gente não toma decisão assim. A gente não toma decisão baseada naquilo que nós estamos sentindo, ou naquilo que não se manifestou, ou naquilo que manifestou. Não, é na palavra de Deus. A palavra não muda, se manifestou ou se não manifestou, eu continuo convicto dessa verdade. É algo que eu e você precisamos ter no nosso coração. Eu não posso abrir mão. Mas isso é uma decisão individual, minha e sua. É uma decisão nossa. Nós não podemos tomar decisões baseadas nos ventos que estão soprando. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, o versículo 5, falando ainda sobre esse cansaço. 2 Coríntios, no capítulo 7, o versículo é o 5. O apóstolo Paulo diz algo assim, ele diz no versículo 5, versículo 5 de 2 Coríntios, tá? Capítulo 7. Ele diz, pois, nem quando chegamos a Macedônia tivemos descanso. Me parece que ele estava esperando por um descanso lá. Porque ele diz, olha, nem quando chegamos a Macedônia teve descanso não. Sabe quando você sai para um lugar e você diz assim, quando eu chegar lá vou colocar uma rede, vou ficar tranquilo. Parece que Paulo estava esperando algo mais ou menos assim. Mas ele diz, olha, nem quando chegamos a Macedônia tivemos descanso. Aí ele diz, pelo contrário. Ou seja, foi muito pior do que o que ele pensou. Ele diz, em tudo fomos atribulados. Externamente, lutas. Internamente, temores. Ventos soprando. Imaginou algo? Quantas vezes isso acontece comigo e com você? A gente faz um plano, a gente imagina algo, a gente pensa sobre um lugar ou sobre um momento da nossa vida, vai ser bom, de repente, um vento sopra. Uma chuva, uma enchente. E aí Paulo diz, lá eu não tive sossego. Lutas por fora, temores por dentro. Mas o que nós temos que ficar não é apenas com o versículo 5. Mas sabermos o que o versículo 6 diz. Diga plena convicção. No versículo 6 ele diz assim, Deus contudo, que consola os abatidos, consolou-nos na chegada de Tito. Ele esperava descanso, mas não achou. Mas o versículo 6 ele diz, mas eu tive consolo. O que eu e você precisamos saber é que nós nunca vamos estar só. Não importa se está chovendo, se é enchente, se é vento. Por isso nós precisamos de uma construção, como Jesus está nos ensinando, lá baseado em uma rocha, que é o próprio Senhor. Essa convicção, essa plena convicção na palavra, é o que vai nos sustentar, independente do descanso, independente do cansaço, independente de qualquer circunstância que possa se levantar. Eu não vou tomar minhas decisões no cansaço ou no descanso que eu não tive. Isso é nós nos firmarmos na palavra. Ele disse, eu não tive descanso não, mas eu tive consolo. E muitas vezes esse consolo que nós esperamos virá por parte de alguém. Que foi o que aconteceu com ele. Ele disse, quando Tito chegou, foi um consolo para mim. E é por isso que nós precisamos estar juntos. Porque as vozes lá fora, o pregador da internet, o coach, o fulano de tal, está dizendo, não, você pode andar só. Mas a Bíblia diz, não ande só. Esteja junto. E as vozes vão dizer, desiste da caminhada, da jornada, mas o Senhor está nos dizendo, permanece junto. Hebreus capítulo 10, versículo 25 vai nos dizer, não vai fazer como alguns já estão fazendo aqui, permanece congregando. Nós precisamos de um lugar para estarmos assim. Recebendo da unção, do poder. Existem coisas que acontecem num ambiente como esse, que nos enche. Não é só para nós nos engordarmos, mas é porque lá fora nós precisamos atuar com essas verdades que você tem recebido. O mundo está precisando.
O texto vai dizer que Jesus encontrava pessoas que estavam aflitas e sobrecarregadas, sem descanso. E ele se movia em íntima compaixão. Aí ele vai deixar para mim e para você exatamente essa responsabilidade. De nos movermos em íntima compaixão com essas pessoas. E essas pessoas estão lá fora, precisando receber isso que você está ouvindo. Só que quem tem acesso a essas pessoas é você. E aí você não pode esperar que o pastor vá. Você precisa estar decidido a chegar nesse nível da plena convicção da verdade. E dizer, eu posso socorrer as pessoas. Eu posso ser como Tito, esse consolo que alguém está precisando. Porque alguém pode estar balançando por não conhecer essas verdades. Alguém pode estar no escuro. Alguém pode estar sendo sacudido pelas enchentes, pelas águas. Por isso a necessidade da plena convicção não é só para mim mesmo. É para que você alcance as outras pessoas. Como Tito foi esse consolo, nós podemos ser para alguém. Plena convicção. É exatamente nisso que nós precisamos decidir muitas coisas das nossas vidas. Inclusive a decisão de sairmos da coisa da superficialidade, que é construir uma casa na areia. É muito melhor se nós construíssemos na areia, porque é mais rápido. Já do chão para cima a gente já termina logo, fica bonitinho, vai rachar as paredes imediatamente. Vai ser um grande prejuízo para mim e para você. Mas o Senhor está nos alertando, você precisa cavar. Você precisa crescer para baixo. É uma decisão nossa. A decisão de congregar, de ouvir a palavra, de conhecer sobre os dons. De saber, como Paulo disse, não são palavras, não é algo que está sendo levado a você simplesmente por palavras. Mas ele disse poder. A palavra e o poder, a palavra e o Espírito. Porque senão se torna um conhecimento morto. Não é isso que Deus quer. A plena convicção é nós conhecermos aquilo que Deus tem. Isso precisa nos mover. E isso parte de uma sede que nós precisamos ter. Ninguém vai tomar essa decisão por você. É você mesmo que decide. Estar, permanecer, servir, atuar, ser um consolo. Será que nós temos sido consolo para alguém? Será que o Senhor pode de fato contar conosco? Será se eu tenho decidido apenas me isolar, ficar sozinho? A Bíblia vai dizer que isso é buscar os próprios interesses. A Bíblia é contrária a essa coisa de nós estarmos sós, isolados. Sem uma entrega, sem um serviço, há uma habilidade, há uma capacidade que o Senhor te deu e que você precisa dispensar isso na vida de alguém, nas nossas vidas. A convicção vem pelo Espírito. A informação nós podemos ouvir, nós podemos receber, mas essa convicção ela é construída no Espírito. Vocês estão aqui? Sabe, Deus nos deu o seu Espírito. O Espírito Santo é o professor de Deus para nós. E Ele está dentro de nós. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo está dentro de você. Agora o professor não vai ensinar aquele que está longe, distante, sem dar ouvido. Nós precisamos desejar ouvir o Espírito. Aquilo que o Senhor vai nos transmitir é pelo Espírito. E a nossa decisão é de ouvir a palavra, acolher com mansidão em nosso coração e permanecermos firmes nessa construção. Não importa quanto tempo seja. Qual é o tempo? O tempo que eu estiver nessa terra. Nós estamos construindo algo, Paulo, no final da sua jornada, ele vai dizer assim, não que eu tenha chegado. Ele está falando sobre essa plenitude, sobre esse amadurecimento.
Então, quanto tempo eu vou levar para construir, pastor? A sua vida toda. É uma decisão para a vida toda, todos os dias. Decidir a vida que o Senhor projetou para você. É uma decisão diária e é para a vida toda. Mas isso não se manifestou, não interessa. Eu estou convicto na palavra. Eu estou convicto daquilo que o Senhor tem para mim. A gente criando esse cenário na nossa mente, isso vai te ajudar a permanecer. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, você pode abrir lá. O Senhor é bom e fiel. Primeira Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Esse texto fala sobre uma postura que nós devemos ter, esse versículo. Diz assim: vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes. Sabe, se o apóstolo Paulo está nos instruindo a isso, é porque, de fato, existem muitas coisas e Jesus já alertava sobre essas muitas coisas, sobre essas muitas influências, sobre essas muitas vozes, sobre esse vento, sobre essa chuva, sobre essa enchente, sobre essa dificuldade, sobre essas aflições que Jesus falou em outro momento. Ele disse: rapaz, essas coisas vão se levantar. Às vezes, por nós ouvirmos a palavra da fé, tem pessoas que do meio para o fim ficam com dúvida: pastor, eu não estou entendendo não, eu estou passando por um sofrimento. Existem sofrimentos que nós vamos passar. O que a palavra nos garante é que você não vai ficar nesse sofrimento. Mas por nós estarmos aqui, nós vamos passar por coisas. O que nós não vamos passar mais, porque Cristo nos libertou, foi da separação eterna, da enfermidade e da miséria. Tudo que diz respeito a isso, não é legal para nós estarmos. Porque Cristo já levou sobre isso. Cristo nos libertou da maldição da lei. Então esse sofrimento não é para você aceitar na sua vida. Que conta Cristo pagou? Você precisa conhecer. Diga: plena convicção. Nós precisamos estar convictos do que Cristo pagou, para que você não fique pagando de novo, enganado pela serpente. Paulo diz: o meu temor é que você seja enganado. Então eu não sou enganado na plena convicção. Então Cristo já pagou. Então a morte eterna eu não vou provar mais. Graças a Deus por Jesus, como diz Paulo. A doença e a miséria, tudo que diz respeito à pobreza, você pode dizer para você mesmo: é só um estágio que eu estou vivendo, é só uma fase difícil, mas Cristo já levou. Satanás, tu é derrotado. Eu não vou ficar nessa condição. E você está cavando uma construção. Foi Cristo quem te deu essa posição. Aquilo que Cristo fez para que você não vivesse mais. Mas as aflições, os ventos, as circunstâncias podem se levantar. Mas a plena convicção na palavra vai fazer com que você fique firme na fé. E Paulo está nos dando essa instrução: fique firme na fé. É uma orientação do Senhor para mim e para você. Ele diz: olha, portai-vos corajosamente, sede fortes. Postura. Porque a plena convicção vai nos dar essa postura. E quando o diabo quiser confrontar você em alguma coisa, aí você vai ficar firme na fé. E você pode falar com ele. Porque você hoje não está mais debaixo da servidão ou da escravidão que um dia você esteve. Você está acima dele. Agora nós estamos assentados lá, à destra do Pai, em Cristo Jesus. Isso é plena convicção. Por isso você vai poder falar, porque a fé tem uma voz e você precisa falar. Você não precisa ficar acuado com medo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Ainda sobre essa postura, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor
todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Você percebe que há um chamado de Deus para essa plenitude? Plenamente convictos, plenamente conscientes, firmes. Postura, convicção, decisão nossa. Uma decisão de permanecer naquilo que o Senhor tem. E o que Ele tem? Clareza, conhecimento, liberdade, consciência. Crescimento para mim e para você. Amém? Às vezes nós queremos tomar decisões rápidas. Porque aconteceu alguma coisa e você... Mas quem disse que você tem que ser rápido para dar uma resposta? Quem disse que você tem que ser rápido para fazer alguma coisa? Às vezes nós precisamos ter esse freio. Eu aprendo isso muito com o pastor Fábio. Às vezes a gente conversa muito, às vezes tem que tomar decisões sobre muitas coisas, às vezes tudo ao mesmo tempo. E aí às vezes quando a gente está conversando, ele diz assim, isso aí eu vou pensar. E aí depois a gente volta a falar sobre isso. Isso me ensina, irmãos. Isso não foi uma e nem duas vezes, foram várias vezes que já aconteceu. E ele disse, eu vou pensar sobre isso. Eu vou orar sobre isso aí. Sabe, às vezes nós precisamos dessa consciência. Jesus já nos ensinou sobre isso. Em um momento de pressão, pessoas cercam Jesus, e aí está lá aquela coisa toda, aí Jesus está ali, aquele monte de gente falando, aí Jesus se abaixa e começa a escrever na areia. As pessoas querendo uma resposta rápida de Jesus. Jesus não está nem aí. Ele se abaixa e começa a escrever na areia. Aí eu já vi pessoas discutindo, teólogos, o que foi que Jesus escreveu. Não interessa não. Se interessasse, a Bíblia estava dizendo. Mas a atitude dele nos interessa demais. Porque na hora da pressão, se abaixou, foi escrever. Depois ele levanta, ei, quem tem pecado, quem não tem pecado aí, atira a primeira pedra. E se abaixou de novo. Às vezes nós precisamos disso. Na hora da pressão, não tome decisão. O que você precisa é receber no Espírito uma instrução. E o que é isso? Plena convicção. Ao invés de nós sermos levados a decisões por causa dos ventos que estão soprando, mas eu tenho que dar essa resposta agora, mas eu preciso falar com o Senhor. Porque Ele precisa transmitir algo no meu espírito. E quando você perguntar algo ao Senhor, fique para ouvir a resposta. Porque muitas vezes parece que a gente pergunta e sai. E aí depois a gente inventa a resposta. A gente diz que foi Deus que disse. É invenção nossa. Se a gente não ficou para ouvir a resposta. Aí sai dizendo, Deus mandou eu fazer isso, Deus mandou eu fazer aquilo outro. Aí Deus está lá só balançando a cabeça, não mandei nada. Aí é Ele mesmo que está decidindo por conta e risco. E depois a gente vê o resultado. Eu lembro de uma vez que uma pessoa chegou e disse, pastor, eu vou mudar de igreja. Aí o pastor disse, foi com o pastor Fábio isso, eu estava perto. Aí a pessoa disse, aí o pastor disse, não, tudo bem, minha irmã, o Senhor falou comigo e tudo certo. Aí o pastor disse, mas você já tem um outro lugar para congregar? Ela disse, não tem um lugar para congregar não. Mas você consegue perceber que isso fere a palavra? Tudo indica que não foi Deus que mandou. Porque a Bíblia está dizendo que você tem que congregar. Aí agora Deus está te dizendo para você simplesmente não vir mais congregar aqui. Você vai para onde? Vou ficar em casa. Rapaz, isso não foi Deus não. Tudo indica que não foi Deus. Mas a gente precisa tomar as nossas decisões baseado naquilo que o Espírito Santo vai nos instruir. Mas isso parte do nosso coração de ouvir o Espírito. Eu lembro de duas situações, isso é relatado lá em 2 Samuel, Davi, ele está em uma circunstância de guerra, e aí ele está em um lugar, e ele ouve falar que uma outra cidade chamada Keila, está sendo invadida lá pelos amalequitas, e aí está acontecendo isso e aquilo outro, e depois de um outro texto fala sobre uma outra cidade chamada Ziclac,
E aí fala que está acontecendo isso, a cidade foi saqueada, foi roubada, as mulheres, os meninos levaram tudo. E aí ele vai orar ao Senhor. Isso também nos ensina, irmãos. Porque se você é um guerreiro, se você tem homens ali para guerrear junto com você, você já tem esse hábito, você já tem essa estrutura, e você vê que algo está acontecendo, qual é a sua ação natural? É ir. Não, se está acontecendo, então eu já vou, porque a minha função é essa. Mas não foi o que Davi fez. A Bíblia diz que ele vai orar ao Senhor, e ele diz: Senhor, eu devo ir? E aí o Senhor responde a ele todas as vezes. Alguém que estava em uma outra dispensação, irmãos, mas tinha um coração para ouvir o Senhor. Hoje nós estamos em uma outra dispensação com o Espírito Santo dentro de nós. Mas qual é o nosso coração de ouvir o Espírito? De sermos conduzidos pelo Espírito nas nossas decisões. O apóstolo Paulo diz: lutas por fora. Será se nós tomamos as nossas decisões baseadas nessas lutas que existem por fora? Ou no Espírito Santo que está dentro de nós? Às vezes a gente precisa saber, lembrar nós mesmos todos os dias, quando nós acordarmos pela manhã: Pai, muito obrigado pelo Espírito Santo dentro de mim. Talvez deva fazer parte da sua oração, para que você mesmo lembre a você que o Espírito Santo está dentro. E aí precisamos ter essa disposição no nosso coração de ouvir aquilo que o Senhor vai falar. Conscientes de que a palavra é um alimento para o nosso espírito, vamos nos encher dessas verdades. Vamos andar mais desejosos de ler o texto da palavra, de meditar nesses textos. A gente não pode estar ouvindo apenas os textos da palavra às quintas-feiras, aos domingos. Nos nossos encontros nos VCs. Será que nós estamos nos alimentando somente terça, quinta e domingo? Mas quem é aqui que almoça, janta e lancha só terça, quinta e domingo, naturalmente falando? Eu não aguento. Mas e o nosso espírito? Diga: plena convicção. O Senhor está nos chamando para esse lugar. E o fato é que Deus quer nos orientar. Ele está pronto para nos orientar nas nossas decisões. Salmos capítulo 32, versículo 8 e 9, diz assim: instruirei você e ensinarei o caminho que deve seguir. Sob minha supervisão, lhe darei conselhos. Não seja como cavalo ou mula, que não tem entendimento, que precisam de cabrestos e freios para serem dominados. De outra sorte, não te obedecem. Percebe que o Senhor falou que tem uma instrução para mim e para você? Ele disse que quer nos supervisionar. O que é isso? Está perto, nos acompanhando, nos ouvindo, nos respondendo. Há uma instrução de Deus, Ele está dizendo isso. Vou te dar a instrução. Vou supervisionar, depois de eu ter dado a instrução para você, vou ficar ali, para saber como vai ser feito. Mas Ele diz: não seja burro. Porque o burro tem uma forma de agir, não é o nosso caso. A gente precisa ter uma consciência, há uma instrução da parte de Deus, há uma supervisão da parte do Senhor. Eu não posso andar como um burro. Eu preciso dar a voz, dar ouvido à voz do Senhor. E isso acontece pelo Espírito. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz assim: porque somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor. Planos de vos fazer prosperar, e não de causar dor e prejuízo. Plano de vos dar esperança e um futuro melhor. Irmãos, como é que está o seu presente? Pois aí o Senhor está dizendo: pois o futuro é muito melhor do que isso.
Os meus planos são de fazer prosperar, não é de causar dor, não é de sofrimento. Há um futuro para nós vivermos, mas nós precisamos ouvir o Senhor. E ainda sobre esses pensamentos de Deus, Isaías capítulo 55, versículo 8. A Bíblia diz, afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. O Senhor está nos dizendo qual é o padrão dele. E Ele está dizendo, é muito mais alto. Mas só que Ele vai nos mostrar lá em 1 Coríntios capítulo 2, que Ele quer nos transmitir isso. Para quê? Para que você não fique com a visão pequena. Só que Ele vai transmitir isso pelo Espírito, nós vamos ler aqui. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim, no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente alguma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Alguém ama o Senhor aqui? Pronto, pois existem essas coisas aqui que nunca foi visto, nunca ninguém ouviu, mas ele diz, todavia, Deus o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Foi esse Espírito, irmãos, que o Senhor nos deu. O Espírito que investiga até mesmo as profundezas de Deus, Ele nos deu e está dentro de nós. E aí o que o Senhor quer? Que o Espírito dEle transmita para mim e para você esses planos dEle que são muito melhores e muito maiores do que o nosso. Agora, como eu vou receber do Senhor? Pelo Espírito. Ou seja, existe de fato decisões que nós precisamos tomar. A decisão de entrar nesse nível de plena convicção, nos alimentando da palavra, crescendo no conhecimento das verdades, dando o próximo passo em nossa vida, tomando decisões de quem nós estamos escutando, se afaste. E muitas vezes são decisões que representam para você uma marretada, mas dê essa marretada na sua própria vida. São influências que você nunca consegue influenciar para o Senhor, mas você é influenciado, porque nós somos seres influenciáveis. Ou nós estamos influenciando, ou nós estamos sendo influenciados por alguém. Mas eu preciso aprender a discernir pela palavra. A influência que eu tenho recebido tem me trazido para esses planos do Senhor, ou eu sou afastado desses planos? Ou eu tenho definhado na minha fé? Porque o apóstolo Paulo nos diz, fique firme, não é em qualquer coisa, é na fé. Quando o texto de Mateus fala, ele diz, onde é a construção que depois não vai ser abalada, é na rocha. Então o Evangelho nos trouxe uma responsabilidade. Sabe, eu gosto de dizer que o Evangelho são boas novas, mas nos traz responsabilidades de uma construção. Cavar não é bom, é trabalhoso, dói, precisamos jogar tantas coisas fora. Mas isso faz parte do plano de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos construir, é uma decisão nossa. Nós precisamos crescer, Deus está contando com isso. Nascemos de novo, mas há um crescimento para a nossa vida enquanto nós estivermos aqui. Um amadurecimento, uma plenitude. Na convicção da palavra, nós precisamos crescer no Senhor. E Ele está aguardando. Aqueles que têm sede, Ele dá água. O apóstolo Pedro diz sobre essa sede que nós precisamos ter pelo leite, que é o alimento da palavra. E às vezes isso fala sobre uma fase da nossa vida, e essa fase infantil que nós temos para viver, não é negativa não. O negativo é nós permanecermos sempre nessa infância espiritual. Isso é negativo. Porque quem de nós gostaríamos de ter o filho para viver todo o tempo com a idade de 1 ano de idade? De 6 meses, de 2 meses,
Não é esse a nossa intenção. Pelo contrário, nós vamos fazer tudo para que os nossos filhos se desenvolvam, não é assim? Todo o nosso empenho, toda a nossa dedicação para que haja um desenvolvimento. Para que ele dê um próximo passo. Porque não é desejo do pai que a gente permaneça o tempo inteiro na mesma estação. E toda evolução que o filho tem, o pai se alegra, se anima, fica contente. Por menor que seja, mas há uma alegria do pai. Pois o Senhor está guardando isso. Da minha parte, da sua parte. O que tem nos movido nas nossas decisões? Os ventos, as circunstâncias ou essa plena convicção? Nós precisamos decidir isso. As minhas decisões precisam estar pautadas naquilo que o Senhor tem. Você precisa conhecer aquilo que a Bíblia diz, porque senão você vai dizer que Deus disse algo que é contrário à palavra e de repente você nem percebeu. Então aquilo que o Senhor vai nos instruir no Espírito vai estar em concordância com aquilo que a Bíblia diz. O Senhor não vai te dizer algo contrário à palavra dele. Ele e a sua palavra são um só. Amém, gente? E essa perseverança, ela tem a ver com a nossa esperança. Enquanto nós estivermos aqui, precisamos estar dedicados nesse crescimento, nessa plena convicção, nessa visão do Senhor para as nossas vidas, consciente de que você é uma resposta para a vida de alguém, e que alguém pode ser levantado pelo Senhor para ser uma resposta para você. Porque o Senhor sempre agiu assim, nesse coletivo. Sempre estando junto, uma visão, pessoas sendo levantadas. Eu falei sobre isso domingo passado. Deus fez o homem, colocou no jardim, deu a ele uma responsabilidade, você vai cultivar e guardar. No versículo seguinte ele diz, não é bom que você esteja só, vou levantar para você um auxiliar. Com Moisés, do mesmo jeito, o Senhor sempre levantou homens para dar um suporte na visão. Levanta Arão, levanta U, levanta Josué. Do mesmo modo, continua sendo hoje. Com Jesus foi do mesmo jeito, o Senhor deu a ele uma missão, uma responsabilidade, uma visão. 12 homens foram levantados para pegar junto com aquilo. Você percebe que é sempre junto? Então a gente precisa desejar estar junto. Há um socorro de Deus que vai chegar para você, há um consolo de Deus que vai chegar para você. E não vai ser algo que vai cair em cima da sua cama, acho que não. Vai ser alguém que vai bater lá fora a sua porta. Um homem, uma mulher de Deus, uma palavra. E você precisa estar atento a isso. Com o seu coração pronto, disponível para decidir. Eu não posso viver isolado. Eu não posso viver sozinho. Eu não posso viver sem me alimentar da palavra. Eu não posso passar um dia sem ler os textos da palavra para saber, para conhecer o que o meu Pai tem ao meu respeito. Para que eu monte essa plena convicção em algo que de fato esteja concreto. Uma rocha, algo firme. Essa rocha fala sobre essa firmeza. Mas você não pode ficar esperando um prato feito por outras pessoas o tempo inteiro. No nosso encontro, na nossa reunião, nos nossos cultos, o que é isso? Nós vamos compartilhar algo, os dons estão operando. Mas nós precisamos chegar aqui cheios, convictos. Até mesmo porque você pode ouvir algo que é contrário à palavra, e aí você vai assimilar isso? Pelo contrário, você precisa conferir o que eu disse essa noite, se é condizente com o que a palavra diz. Mas como vou conferir se eu não sei nada da palavra? Aí Paulo está dizendo, o meu temor é que vocês sejam enganados. Por isso eles estavam sendo enganados. Aí Paulo vai dizer exatamente isso. Então chama esses apóstolos aí, para fazer o que eu faço. Vou ministrar para vocês, sem receber, porque essa era a questão. Ou seja, Paulo estava convicto do que ele estava fazendo. Ele diz, então desafia eles a fazer o que eu faço, pregar sem receber.
Eu sou o pai de vocês. Paulo diz isso a eles. Eu sou o apóstolo, quem dei a minha vida por vocês. E vou continuar dando. O que é isso? Plena convicção, irmãos. E o Senhor está nos chamando para essa plena convicção. Para nós sairmos do raso. Para nós entrarmos em um nível mais profundo. E você não precisa ter ansiedade pelo nível muito fundo. Você só precisa saber que tem um próximo passo. Eu preciso sair desse lugar. Às vezes essa decisão vem por meio de um servir. Irmãos, como o servir nos ajuda, nos amadurece. Como lidar com outras pessoas nos ajuda. Lidar com pessoas que são mais difíceis do que nós. Como isso nos faz crescer. É uma disposição do nosso coração. Talvez existam pessoas aqui que nunca serviram em uma igreja. Você precisa, antes de mais nada, ter um lugar para dizer que é seu. Eu faço parte aqui dessa família, eu congrego aqui. E talvez você já tenha esse lugar, talvez você já diz isso. Mas se alguém te perguntar, você já serviu alguma vez em algum departamento? Não. Eu não tenho tempo, não. Mas, irmãos, quem serve normalmente não tem tempo. Os que servem, quando a gente olha e diz assim, rapaz, que tempo tem? Não tem tempo. E eu quero te dizer que Deus nunca chamou desocupado. Desocupado não tem tempo. Deus quer você mesmo, super ocupado. Mas é uma disposição do seu coração. Não é como no império das trevas que as coisas são forçadas. É uma disposição sua. É uma plena convicção. Na entrega. Fala sobre aquilo que nós temos recebido da palavra. Porque Jesus desceu para nos servir. Como eu não posso servir em um departamento? Que discrepância. Que coisa desproporcional. Jesus estava num lugar confortável. E ele desceu. Para nos servir, não de qualquer jeito, dando a sua própria vida. No departamento, ninguém vai requerer a sua vida. E aí eu digo, eu não tenho tempo. Mas o nosso amadurecimento muitas vezes vai passar por isso. É por causa dessa plena convicção na palavra, que eu decido fazer o que eu nunca fiz. Ei, eu quero servir em algo. Porque Jesus, por que você quer servir? Porque Jesus desceu aqui para me servir. E muitas coisas Ele nos ensinou. Eu falei sobre um sofrimento. E aí Jesus vai falar sobre o sofrimento. E Ele diz aqui, isso aqui eu estou fazendo para lhe dar o exemplo. Então Jesus nos deu vários exemplos. Eu estou falando sobre o sofrimento porque às vezes para você nos primeiros dias possa ser um sofrimento. Às vezes até mesmo para arranjar tempo, como eu falei, porque todos nós não temos tempo. Mas é um exemplo de Cristo que nós estamos seguindo. Eu gosto de um texto que diz que Jesus já sabia quem Ele era, para onde Ele estava voltando, a missão que Ele estava cumprindo, o que o Senhor daria a Ele. Aí o texto lá de João diz que em seguida Ele tira a roupa que estava vestido, coloca aqui, amarra na cintura e vai lavar os pés. Quer dizer que Jesus estava convicto de onde Ele ia, de quem Ele era, da sua missão, do que o Senhor daria a Ele. Aí Ele amarra a roupa e vai servir, irmãos. Você já viu como é o nosso comportamento? Muitas vezes, se você estiver no emprego, aí já está naqueles últimos dias do emprego, você já arrumou um emprego muito melhor. Como é o nosso comportamento nos últimos dias? Rapaz, se eu já estou aqui nos últimos dias, eu já vou para um melhor. Jesus poderia ter esse comportamento. Se eu já estou aqui nos finalmente, eu vou lavar pé de ninguém. Aí Pedro tinha essa visão. O Senhor vai lavar meu pé? Não aceito que o Senhor lave meu pé. Pois ele diz, você não tem parte comigo. Porque você não vai querer servir quando você for o mestre. Então servir faz parte do nosso aperfeiçoamento. Da nossa plena convicção, das nossas decisões. O Senhor está aguardando por mim e por você.
O Senhor está aguardando o nosso envolvimento. Nós fomos feitos para estarmos em comunhão com o Senhor. Nós não podemos estar distante. Essa comunhão começa lá no nosso quarto, lá na nossa casa. Quando ninguém está vendo. Lá em Tito, no capítulo 2, nós estamos encerrando, vamos encerrar com isso. Porque eu falei que essa perseverança, sobre essa decisão da plena convicção, e essa nossa perseverança tem a ver com a nossa esperança. Tito capítulo 2, versículo 11. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança. Diga, bendita esperança. O glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tudo que eu falei para você aqui, essa plena convicção, essas decisões, essa visão que nós precisamos ter de servir, de levantar pessoas, de sermos um consolo para alguém, precisa ser toda essa jornada olhando para um futuro. Termos essa base, essa plena convicção, essa visão de que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui passando uma temporada, mas nós estamos aguardando o aparecimento na glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós estamos fazendo todas essas coisas com um olhar único. Esse dia. Essa precisa ser a nossa expectativa. Por que eu estou servindo por causa dessa expectativa? Por que você está crescendo na palavra por causa dessa expectativa? O encontro com o Senhor, esse dia vai chegar, Ele já me deu esse dia em Cristo, Deus nos deu esse dia. Para que a gente não comece a fazer coisas e achando que estamos fazendo muitas coisas, porque nós vemos pessoas que já fazem muito, mas não se compara com aquilo que Cristo fez por nós. Estamos fazendo muitas coisas, mas com essa bendita esperança, o aparecimento na glória, esse dia nos espera. Você pode ficar de pé? Você foi abençoado pelo Senhor essa noite? O Senhor é bom. O Senhor é bom e fiel. Existe alguém aqui essa noite que ainda não fez uma oração confessando Jesus como o Senhor da sua vida? Essa é a decisão mais importante da vida de um homem, de uma mulher. E essa decisão muda a sua vida, não só aqui, muda a sua eternidade. Eu falei aqui sobre um sofrimento, me referindo à morte eterna, e fala sobre essa separação do homem de Deus, eternamente. Essa é a condição de um homem que não nasceu de novo. Está condenado a viver eternamente separado do Senhor. Mas Deus providenciou em Cristo Jesus a solução para isso. Isso não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com aquilo que Cristo fez. Ele desceu aqui para te servir, para pagar um preço que você jamais poderia pagar, independente do que você fosse fazer, independente das esmolas que você pudesse dar, ou de qualquer caridade que você pudesse fazer nessa terra. Nada disso poderia comprar a sua eternidade com o Senhor. Nada disso pode comprar. É por meio de Cristo. Nós vamos fazer muitas coisas nessa terra, mas isso é um reflexo da salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. E se você está aqui e você nunca tomou essa decisão, esse é o seu momento. Eu queria que você levantasse a sua mão. Se você deseja fazer Jesus como o Senhor da sua vida, esse é o momento. Todos salvos. Talvez você já tenha tomado essa decisão em um outro momento, mas você percebe que se afastou, que está distante, ou que esteve distante. Mas hoje você decide retomar e retornar essa aliança com o Senhor. Alguém deseja se reconciliar com Ele essa noite? Glória a Deus. Todos salvos? Graças a Deus.
Talvez você já seja crente e ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas. Eu quero dizer que isso é para você, isso é para os nossos dias. Inclusive você vai edificar a sua fé santíssima fazendo exatamente isso. Mas nós temos uma equipe aqui que vai te orientar, que vai te ensinar. E você vai sair daqui essa noite cheio, orando em outras línguas, em nome de Jesus. Alguém chegou aqui com algum sintoma de enfermidade e deseja receber a imposição de mãos para a cura? Cristo já levou sobre si todas as enfermidades. Eu e você não precisamos mais pagar esse preço. Mas eu e você precisamos crer. E por meio da imposição de mãos, Ele pode nos alcançar essa noite. A gente pode sair daqui completamente livre dessas dores, em nome de Jesus. Alguém? Glória a Deus. Todos salvos, todos cheios do Espírito. Você pode fechar os seus olhos. Eu queria orar por você. Pai, muito obrigado. Obrigado pela sua palavra, que é a verdade. Obrigado por essa noite tão preciosa em nossas vidas. Obrigado por estruturas em nós sendo abaladas, Pai. E uma decisão em nosso coração sendo tomada essa noite. A decisão de construir, de edificar a nossa fé no Senhor, na sua palavra, nas suas verdades. Observando a quem nós temos ouvido, as influências que temos recebido. Nós estamos desejosos para ficar com aquilo que a sua palavra diz, todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus. Querido, seja abençoado, praticando essas verdades em nome de Jesus. Glória a Deus, palavra da salvação, amém? Queria fazer algumas indicações literárias. Nós temos 3 livros aqui poderosos, maravilhosos. O primeiro dele é A Palavra Irresistível de Deus, de Kenneth Hagin, um livro maravilhoso, que fala sobre a palavra imutável, irrefutável e poderosa. Esse livro aqui é o queridinho, Crescendo Espiritualmente, Kenneth Hagin. Todo mundo precisa ler esse livro, para que a gente possa avançar e crescer no Senhor de forma acelerada. E esse livro, que é um dos meus preferidos, já li ele acho que umas 6 vezes, Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, de Kenneth Hagin. Um livro essencial, fundamental para todo cristão, para que você possa realmente saber como Deus fala com você, como você pode ser dirigido. Então essas literaturas e outras estão disponíveis ali no Verbo Shop, então você pode passar ao final e adquirir uma dessas literaturas, amém? Eu vou pedir que você sente um pouquinho, a gente tem mais uma parte do nosso culto. Nós vamos falar agora sobre o nosso projeto Farol. E eu queria chamar um vídeo para que você possa assistir comigo, amém? Você está pensando que a igreja em Teresina vai ser pequena? Essa igreja será um farol para toda uma região. E a luz do farol vai muito longe. Piauí, o Maranhão serão invadidos pela palavra, serão invadidos por pessoas desse lugar. Vocês estão vivendo uma oportunidade aqui em Teresina. Deus está mostrando as oportunidades da visitação de Deus. Vê aquele projeto que está lá, as pessoas com um chapéu apontando. Deus tem um alvo. Essa igreja está... Deus tem para essa palavra nesta região. Falando eu, não vou cumprir isto que você vê e sonha quando fecha os olhos. Sou eu mesmo projetando essa imagem em você. Aleluia, pastor, se prepare. Até que irão cooperar, irão contribuir para esses sonhos que não é sonhos de humano, não é sonhos de homem, é sonhos de Deus. Porque o projeto de pessoas. Para construir o tabernáculo, tenham cuidado de fazer segundo o modelo que foi mostrado no monte. Você tem um modelo, não sei até que ponto esse modelo está claro, está nítido, mas Deus quer que você faça conforme o modelo que você viu
no coração. O modelo que está no coração, algo que Deus tem compartilhado com você, de algo que tem que acontecer nessa cidade. Não negocie isso. É verdade, vocês vão passar ainda pouco tempo aqui. Digo, pouco da manhã. Tempo, pessoas aqui em Teresina precisam dessa palavra, irmãos. Qual é o desafio? Eu não estou determinando o tempo aqui, mas que vem para nossa mão, vem. Rapaz, tão certo como vive o Senhor, que esse que a gente vai se tornar uma igreja missionária, que novos pastores vão surgir aqui. Irmão, a gente vai causar um rebuliço santo nessa cidade. Tão certo como vive o Senhor, sua vida será afetada, irmão. Dessa cidade serão alcançados por essa palavra da fé. Nós cremos que pessoas serão alcançadas por essa palavra da fé. Nós cremos que o Projeto Farol será um local onde vidas serão transformadas, pessoas serão curadas, libertas da opressão do diabo, e elas vão conhecer a bondade de Deus ali naquele lugar. E esse é um privilégio, amados, que nós temos de participar desse momento, né, desse ajuntamento que está acontecendo em Teresina para um avivamento que Deus já começou nesta cidade. Então, o Projeto Farol é algo que nós precisamos agarrar, porque na verdade ele já existe, ele já está pronto, ele vai se manifestar, nós já podemos sentir e nós já podemos ver que ele já está pronto. Então nós temos orado, nós temos crido, nós temos chamado à existência, mas nós também temos feito a nossa parte natural. Nós temos planejado, temos nos organizado como igreja para que a gente possa realmente acelerar esse projeto. E nós temos uma conta específica, que é a conta do Banco do Brasil, se você prestar bem atenção, da igreja é do Banco Santander. E essa conta é do Banco do Brasil, ela é específica para o Projeto Farol. Então, todas as ofertas que são destinadas para lá, fica em um fundo onde nós estamos aplicando, rendendo, para que a gente possa acelerar essa parte do Projeto Farol. Então, essa é a oportunidade que nós temos de plantar nesse projeto que nasceu no coração de Deus. E Deus, ele tem feito proezas, tanto aqui na igreja, como na minha vida, como na vida de muitos irmãos. E, inclusive, hoje eu quero chamar o Bruno e a Aline, eles têm um testemunho para contar do que Deus tem feito na vida deles, o que Deus tem feito, né, na empresa deles, depois que eles engajaram, né, depois que eles realmente decidiram se envolver, né, nessa visão, nesse projeto. Então, vamos escutar, vamos ser edificados por esse testemunho. Obrigado, graças e paz a todos, boa noite. Eu e minha esposa, né, a gente abraçou esse projeto, foi uma restauração para a nossa empresa, porque estava em iminência de falência, né, e foi justamente na época que surgiu o projeto, e a gente abraçou de um jeito que foi restaurando a empresa por completo, né? Hoje a gente chegou a contratar pessoas, veículos novos, né? Até a nossa casa a gente conseguiu, um processo que estava há anos, a gente conseguiu ganhar, né? Então a gente só tem que agradecer. Mas mais do que isso, né, o projeto, ele visa o quê? Entregar a palavra para aquelas pessoas como entregou para nós, né? Então, tem crianças, tem pessoas aqui em Teresina que estão necessitando dessa palavra. Então, não pense duas vezes. Incentivo você a estar investindo nesse projeto também. Amém. Amém, irmãos. Graças e paz. É isso mesmo que o Bruno colocou. Nós pegamos junto com essa visão, nós abraçamos a ideia do nosso pastor e realmente foi um reboliço santo que aconteceu na nossa vida, na nossa empresa. Nós já tínhamos recebido um comando que nós tínhamos que fechar, que não tinha mais condições de continuar, e ele teve a ideia da gente, naquele momento em que tinha um deserto plantado ali, nada poderia mais mudar aquele cenário, ele trouxe a ideia da gente investir
constantemente no Projeto Farol e nós temos feito isso e desde então nós temos provado do favor e da graça do Senhor na nossa empresa, na nossa vida, nas nossas finanças. E assim como o pastor William ministrou hoje, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos realmente ouvir ao comando que o Espírito Santo tem para nossas vidas nisso também. Que realmente o Senhor conta conosco, com cada um de nós, para que nós possamos pegar junto e fazer esse projeto acontecer. Eu falei para o Bruno que agora a nossa vez de ministrar vai ter uma fila de pessoas querendo contar os testemunhos aqui. E nós cremos que hoje, com o nosso testemunho, pessoas irão se levantar e pegar junto também. E vai ser aquela atitude que o Senhor está esperando, de fato, para que aquela área da sua vida, aquelas finanças, aquela situação que está muito difícil, seja transformada. Amém? Glória a Deus. Como além disse, hoje eles estão aqui dando testemunho. Quem sabe você não é o próximo a estar aqui contando o que Deus fez. A Bíblia diz que Deus ele só quer que os despenseiros sejam achados fiéis. Então, nós devemos nos posicionar e realmente tomar esse lugar que é nosso. Esse projeto Farol, ele será construído através de nós, através de nossas finanças, das nossas orações, através da nossa fidelidade ao Senhor. Então, convido você vai ter essa oportunidade agora, nós teremos essa oportunidade agora de estar ofertando direcionado para o Projeto Farol. Você pode fazer em espécie através dos envelopes que estão aí à sua frente ou através do Pix do Projeto Farol, que é esse, teresina.aeroporto@verbodavida.com. Lembrando que é a conta do Banco do Brasil, certo? Então, vou dar uns segundinhos para que você possa fazer pelo Pix. E você que vai fazer através de espécie ou através das maquinetas ali atrás, você tem um tempo de separar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças por essa oportunidade. Obrigado porque o Projeto Farol já é uma realidade, Pai. Nós já sabemos que o nosso terreno já está pronto. Nós sabemos que essa edificação já está pronta, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, que será de forma acelerada. O sobrenatural irá se manifestar. Obrigado, Pai, porque o Senhor conta conosco para que isso venha a surgir, para que isso venha a acelerar. E nós cremos, Pai, em pessoas sendo alcançadas pelo sobrenatural, de uma forma transbordante e abundante nas finanças. E eles sendo fiéis para que eles possam, Pai, se engajar nesse projeto. Obrigado, Pai, porque é um privilégio que nós temos de estar participando desse avivamento aqui em Teresina. Obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de contribuir na Tua casa e ser um ofertante ousado e generoso. E nós veremos os frutos que esse projeto irá trazer. Pessoas, famílias sendo transformadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo salvas, saqueando o inferno e povoando o céu, através da palavra que será ministrada. Obrigado, Pai, nós te rendemos graças e declaramos essas ofertas, multiplicando em sua totalidade, em nome de Jesus. É assim que nós oramos e cremos. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Cadê os nossos visitantes? Lembra que eu falei que tinha uma sala preparada para vocês? Chegou o momento. Ali atrás nós temos a nossa equipe que está assinando ali para vocês. Então esse é o momento que vocês podem se dirigir ali para eles. Eles vão levar você para essa sala. Você que trouxe os visitantes pode ir junto com eles para eles não ficarem deslocados. E uma salva de palmas para os nossos visitantes. Quero falar para vocês também que o nosso Verbo Café está funcionando. Tem um lanche maravilhoso ali promovido pelo diaconato. É um caldo quentinho da hora. Então você não pode sair daqui sem tomar esse caldo. Aproveita, já janta por aqui. Tem um limãozinho, tem uma pimentinha. Com certeza será uma janta maravilhosa. E você ainda vai abençoar esse departamento que nos serve tão bem. Amém?
Isso, e para os homens, só lembrando, nosso churrasco no sábado às 14 horas, todos convocados para estarem lá, vai ser um momento maravilhoso de comunhão, vamos ficar de pé. Estamos encerrando o nosso culto. E eu declaro para vocês uma semana extraordinária, cheia de facilidade, favores de Deus. Declaro as bênçãos do Senhor acompanhando vocês. Declaro vocês provando cada vez mais da fidelidade, da bondade do Senhor. E como diz nosso pastor, o seu telefone irá tocar com boas notícias. Então gere expectativas, creia que vai acontecer. Vão na graça e na paz e sejam abençoados praticando essa palavra em nome de Jesus.